Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pelos louvores, pelo momento do ofertório. E agora a palavra que vai ser ministrada, que você possa então entender e aprender e colocar em prática na sua vida. Meu Senhor, nós queremos agradecer a Ti por este dia, por esta noite de estarmos aqui na Tua casa. Ministra no nosso coração, Deus, esta palavra, para que possamos assim, Senhor, ó Deus, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. A gente está com um problema lá na conexão. Inclusive, pastor, é bom a gente rever o provedor. Toda vez que a gente está começando agora está tendo esse probleminha. E aí não tem nem como eu ficar ali. Então o que é que eu fiz? Eu estou colocando lá para gravar, para até depois os irmãos que não podem, para não perderem, né? Aí eu, depois de gravar no computador, vou colocar lá para transmissão. Mas infelizmente aqueles que não puderem estar não vão poder estar acompanhando conosco nesse momento. Mas nós que aqui estamos, Deus nos deu a oportunidade de, no local, em loco, a gente está estudando hoje sobre o arrependimento. Lembra, irmãos, que nós começamos falando sobre essa série, que inclusive a gente está fazendo baseada num livro de um pastor batista chamado Wilson Porte. E essa série de mensagens tem o mesmo título, que se chama Um Guia para a Nova Vida. E dentro desse tema nós já falamos sobre a lei, nós já falamos sobre a lei moral de Deus, baseada ali nos 10 mandamentos. Falamos sobre a relação da lei com o evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Irmãos, que tema importante e necessário para a igreja do Senhor, para entendermos sobre a salvação. Eu peço que você abra lá em Salmos capítulo 51. É um salmo escrito pelo rei Davi, no momento em que ele, depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã, cai em si com relação ao seu pecado com Batseba, e ali ele se arrepende e ele pede perdão ao Senhor e diz o seguinte: compadece-te de mim. Eu vou ler por essa versão aqui que talvez facilite.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Esse salmo, irmãos, salmo muito bonito, salmo escrito pelo rei Davi, nesse momento do arrependimento diante do pecado que ele cometeu com Batseba e também para com Urias. Ele é um exemplo, irmãos, claro na Bíblia de arrependimento. Mas você talvez esteja perguntando o que isso tem a ver com a salvação. Só para que a gente possa se situar, irmãos. A gente destacou sobre a salvação, primeiramente falando sobre a lei de Deus. Lembra disso? A lei, ela tem um papel de nos mostrar quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos infratores. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Por isso que ela nos aponta para uma má notícia, que nós estamos condenados. Então vimos semana passada que o Evangelho, que é a boa notícia, que é a boa nova, nos mostra a pessoa de Deus providenciando a nossa salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas como, irmãos, nós podemos nos apropriar dessa salvação? Como nós podemos ser salvos? E aí que entra o arrependimento. Na verdade, o arrependimento, ele não entra só. O arrependimento, ele é casado, como se fossem dois lados de uma mesma moeda, com a fé. Nós somos salvos mediante o arrependimento dos nossos pecados e a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Na semana que vem nós estaremos falando sobre a fé. Mas para que você possa entender, a condição para que nós possamos ser salvos é o arrependimento e a fé. Mas o que é que quer dizer a palavra arrependimento? O que é que significa o arrependimento? Irmãos, a palavra arrependimento, ela é usada no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, se você não sabe, ele foi escrito em hebraico. Ali no Antigo Testamento, a palavra que nós traduzimos por arrependimento tem duas palavras hebraicas que remetem à conversão quando se trata do homem. No Novo Testamento, que é escrito originalmente em grego, tem uma palavra que é usada para o que nós traduzimos como arrependimento, e essa palavra é metanoia. Se você faz um tempo que está na igreja, inclusive no ano de 2018, a gente teve um congresso jovem que o tema foi esse, metanoia.
E aí nós falamos sobre esta palavra grega. O que é que ela significa, irmão Jonatas? Metanoia significa mudança significativa de mente. Mas veja, essa mudança, ela não apenas se restringe ao intelecto, não apenas se restringe à mente, mas essa mudança que o arrependimento ela nos traz uma mudança de comportamento. Não é apenas uma questão de mente, é uma mudança de comportamento. As respostas tinham diante do homem, as respostas que são apresentadas são respostas contrárias ao caminho que ele estava seguindo. Então perceba, o arrependimento ou a metanoia significa uma transformação do modo de pensar, da conduta, da direção, do comportamento, do sentimento que antes era tomado, porque também há uma transformação das emoções, das inclinações, dos desejos. Essa mudança, irmãos, ela envolve também tristeza diante do que foi antes a sua vida, diante do seu comportamento anterior. Isso que é o arrependimento, usado na Bíblia originalmente com a palavra metanoia. Veja, o arrependimento é o conteúdo da pregação de João Batista. João Batista surge lá no deserto pregando, e a mensagem de João Batista era: arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Jesus também prega assim. Quando você vai no livro de Marcos, depois que passa o ministério de João, que ele morre, ele é preso, ele morre, Jesus começa a pregar com o mesmo conteúdo, chamando as pessoas ao arrependimento. E Jesus diz: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Mas veja, não apenas João Batista e Jesus, mas os discípulos de Jesus também pregam o arrependimento. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, no início do livro de Atos dos Apóstolos, ele está pregando para aqueles irmãos acerca de Cristo Jesus, e aqueles irmãos chegam, e diante do que está sendo revelado por Pedro, pregado por Pedro, ele diz: olha, o que é que nós podemos fazer? Pedro então diz: arrependam-se e sejam batizados, arrependam-se e creiam em Cristo Jesus. O arrependimento, irmãos, ele é o conteúdo da pregação. A gente vai ver muito diante tanto de João Batista quanto do próprio Pedro, de Jesus, perguntas assim daqueles que ouvem a mensagem: olha, o que é que eu posso fazer? O que é que a gente deve fazer? E a resposta sempre é dada: creiam em Cristo, creiam, arrependam-se e sejam batizados. Mas apesar de aqui focarmos o Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que o arrependimento ele também está presente no Antigo Testamento. Nós vemos muito no Antigo Testamento referências relacionadas ao arrependimento nos rituais dos judeus, que incluíam aí as práticas cultuais. De quê? O jejum, a prática que tinha um dia para o arrependimento, para o perdão de pecados, que é o Yom Kippur. Lá em Levítico capítulo 19, se não me falha a memória, tinha esse dia, que era o dia em que o sacerdote, o único dia do ano, entrava no Santo dos Santos, diante do sacrifício que ele tinha feito para a remissão do pecado do povo, e ali o povo estava em arrependimento diante de Deus, esperando o sacerdote sair com a resposta se o Senhor tinha aceitado ou não os sacrifícios. Além disso, nós vemos também os rituais da mudança das vestes. Você já viu alguma expressão: se colocou em pano de saco, e rasgou e se colocou em pó e cinzas? Aquilo ali é uma expressão ritual, cultual, externa de arrependimento. Mas irmãos, quando o povo abandonava o Senhor e vivia uma vida de rebelião para com Deus, o que é que Deus fazia? Veja como Deus é Deus de misericórdia. O que é que Deus fazia? Deus levantava normalmente um profeta, um homem usado por ele, para que pudesse chegar e denunciar o pecado do povo. Olha, vocês estão abandonando o Senhor, vocês estão adorando outros deuses,
vocês estão esquecendo o Senhor vai pesar a mão sobre vocês. Mas o conteúdo da mensagem não apenas trazia o juízo de Deus, sempre tinha um mais. Mas se vocês se arrependerem, eu sou rico em misericórdia, eu estarei aqui para lembrar do que eu prometi aos seus pais. Veja, o Senhor normalmente está chamando o povo de Israel no Antigo Testamento para o arrependimento. A gente vê isso através dos profetas. Durante o século 8, o século 7 a.C., nós temos, por exemplo, as pessoas dos profetas Amós, Jeremias, Isaías, Oséias, que se dirigiam ao povo para lembrar a eles que Deus exige tristeza santa e piedosa, que vem do coração. Por que, irmão Jonatas, você está dizendo isso? Porque acontecia outro problema, que não se restringe só a eles, mas a gente também muitas vezes cai nesse problema. Às vezes, muitas vezes, o povo se prendia apenas ao ritual, ao exterior. O povo rasgava a roupa, o povo ia lá, cumpria a questão ritualística, mas o coração distante do Senhor. Como acontece às vezes também hoje. Pessoas que vêm com uma capa religiosa para a igreja, vivem uma vida religiosa, aparentemente parece que a pessoa é perfeita, mas o coração é o coração da pessoa que não se arrepende do pecado, vive no pecado. Ela sabe disso e Deus conhece a vida dela, pode ninguém ver, mas o Senhor vê. E aí, diante dessa situação, o Senhor, através dos profetas, chama a atenção para esse arrependimento do povo. E o Senhor chega para dizer: olha, a questão central para vocês é que vocês não devem apenas cumprir a questão externa do ritual, de se colocar em pó e cinza, e de jejuar como forma de arrependimento, e de cumprir os dias sagrados. Não! É importante, acima de tudo, que vocês rasguem o coração, e não as vestes. O Senhor está dizendo: olha, eu não quero que vocês tenham um arrependimento só ritual, eu não quero que vocês tenham um arrependimento só exterior. Eu quero que o arrependimento exterior seja um reflexo de um arrependimento que aconteceu nos seus corações. E aí, irmãos, nós vemos, através dos profetas principalmente, essa mensagem de arrependimento, que tem como uma palavra-chave que traduz o arrependimento: a conversão. Nós também usamos essa palavra hoje, né? Nós dizemos, por exemplo, uma pessoa que é nova na fé, a gente diz que ela é uma nova convertida. A gente convida: você quer se converter, não é? É uma expressão que nós também usamos, que é uma expressão também usada no Antigo Testamento. Conversão. Mas o que é que essa palavra conversão significa? Significa que essa pessoa que estava andando por um caminho, que agora anda por outro, foi totalmente transformada de uma hora para outra? Não. Não quer dizer que a pessoa se torna perfeita, mas quer dizer que a vida é mudada fundamentalmente. Desde o momento da conversão, a vida do homem se move numa direção diferente, em direção a Deus. E essa é a visão importante. Por quê? Porque arrependimento ou conversão não é apenas a gente parar de pecar, não é parar de fazer o que é errado, mas é fazer o contrário. É como se você estivesse seguindo por uma direção e de repente você virasse 180 graus no sentido contrário. Não que você apenas parasse, não, mas que agora você parou e foi reorientado para uma outra direção. Essa direção agora é em direção a Deus. Veja o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, um homem que é reconhecido lá em Lucas 19 como alguém que defraudava, como nas suas próprias palavras: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Veja, Zaqueu é uma pessoa que a história nos mostra indiretamente ligada ao dinheiro, ao ponto de ser desonesto. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor e ele passa por uma transformação, um verdadeiro arrependimento, ele é convertido. O que acontece? Na direção que ele ia, ele não apenas vai deixar de roubar, ele vai restituir. Ele vai ser o contrário do que ele era. Paulo vai dizer aos Efésios: olha, aquele que mentia não minta mais, agora diga a verdade.
É o contrário, é um caminho diferente, é uma conversão. Para alguém se tornar cristão, tem que acontecer algo que essa pessoa seja mudada radicalmente. Para o profeta, no Antigo Testamento, o arrependimento não era apenas um ritual religioso, não, é algo integral. A conversão da alma significa uma mudança da pessoa, do ser completo, não apenas o exterior. Não é só deixar de pecar, não é como uma árvore, que você está com uma árvore com os frutos nascendo, e o que é que você vai resolver para tirar esses frutos podres? Eu vou arrancar os frutos podres, mas esta árvore continua lá, e os frutos vão nascer novamente. O problema não vai ser resolvido tirando os frutos, ou seja, parando de pecar. Não, por quê? Porque a raiz é corrompida. Para se tratar o problema, tem que se cortar pela raiz. E aí é o problema quando a gente leva em consideração pessoas que não são cristãs, mas que a gente vê como pessoas que têm atitudes boas moralmente. Qual, irmão Jonatas? A salvação não é só pelo fato de você tirar os frutos ou deixar de pecar, de fazer uma coisa ou outra. Não, por quê? Porque a raiz ainda está lá. Nós pecamos, irmãos, porque a nossa natureza é uma natureza pecadora. Uma árvore de limão dá o quê? Limão. Se nós somos pecadores, o que nós vamos fazer? Quais são os nossos frutos? Pecado. Eu posso tentar tirar uma coisa ou outra, mas se eu não trato a raiz, se eu não trato o problema, vai continuar acontecendo. É por isso que é necessário o arrependimento, é por isso que é necessário uma conversão. É tratar não apenas as atitudes finais, mas tratar a causa. Transformação pelo Evangelho necessita de arrependimento e fé. É uma transformação por completo. É uma transformação do coração. Não é um coração que a gente vai deixar de fazer as atitudes erradas. Não, é um coração que é totalmente mudado. É um coração que é transformado. Claro, como eu disse e vou repetir, não quer dizer que necessariamente quando a gente passa pelo processo de conversão, acabou. A gente não vai mais enfrentar problemas, a gente não vai mais enfrentar pecados. Não, a gente vai continuar o resto da nossa vida vivendo uma vida de santificação. É dia após dia, através da ação do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que transformou o nosso coração é o mesmo que dia após dia está operando em nosso coração, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Isso é o processo de santificação que surge a partir da conversão, a partir do verdadeiro arrependimento. Irmãos, antes da metanoia, antes do arrependimento, da conversão, a vida de uma pessoa se dirige para longe de Deus. Quanto mais nós vivemos sem arrependimento e nós permanecemos num estado de não convertido, para tanto mais longe nós nos afastamos de Deus. Essa é a realidade do homem sem Deus, sem arrependimento. Mas, irmãos, eu falei um pouco aqui do que se trata conversão ou arrependimento. Mas é importante também a gente fazer uma diferenciação entre um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno e um falso arrependimento, que a gente também pode chamar de remorso, não é? A Bíblia nos mostra esses dois sentimentos que são diferentes. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao 10. Depois a gente vai estar voltando aqui para o Salmo 51. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao 10. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo está falando. Olha aqui. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Vê se você consegue colocar numa versão aí NVT, sabe mudar a versão da Bíblia? Porque é uma linguagem mais atual. Aí talvez fique até mais fácil para a nossa compreensão. Porque aqui fica uma linguagem que normalmente a gente não usa. Consegue? No primeiro à esquerda, o quadradinho, você muda o primeiro. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver se consegue. Se não conseguir, a gente vai nessa mesmo. Foi? Nova versão. Pode botar na NVI também. Pronto, aí. Agora, porém, eu me alegro por tê-lo enviado. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, explicando sobre isso. Foi o tipo de tristeza que Deus esperava de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Agora veja a diferença. Porque a tristeza, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Veja que Paulo está fazendo a diferenciação de duas tristezas. Uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, há uma tristeza que provém de Deus e essa tristeza conduz o homem ao arrependimento. Lembra que eu falei que metanoia também envolve emoções, envolve o olhar para o pecado e se entristecer. Se arrepender também envolve isso, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de direção, mudança também de sentimento, porque aquilo que antes nos alegrava não nos alegra mais. Mas perceba que há uma tristeza que existe também segundo o mundo. Mas essa tristeza não conduz o homem ao arrependimento, mas ao remorso. É uma tristeza que leva à morte. Em que sentido? Não traz vida, não leva à salvação. Então a gente está percebendo que existe um arrependimento verdadeiro, proveniente de um sentimento real, que provém de Deus, de um arrependimento falso, que provém de um sentimento segundo o mundo. Causa tristeza, mas é uma tristeza que não transforma, não leva a um arrependimento, não leva a uma conversão. Então vamos ver primeiro essa tristeza ou esse falso arrependimento, essa tristeza segundo o mundo. Quando a gente pensa em arrependimento na visão do mundo, talvez a gente até já pensou dessa maneira, ou talvez alguns dentro da igreja defendem essa visão. Dizer o seguinte: você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Você já recebeu essa pergunta? Se você pudesse voltar no tempo, você se arrepende de alguma coisa? Muitas vezes a gente escuta o quê? Não me arrependo. Por quê? Porque foram os erros que eu tive que me fizeram chegar até aqui, né? O mundo olha o arrependimento e quer esquecer dessa palavra. O mundo, para eles, é normal fazer o que der na cabeça, sem se preocupar se é certo, se é errado, se é algo que vai dar errado, não se arrependa, vá lá e siga, quebre a cara mesmo, é assim. Por quê? Porque isso fere o orgulho, né? Essa é a forma de pensar do mundo. Não, eu sou assim. E é exaltado no mundo essa visão deste orgulho. Nós vemos o mundo pensar naturalmente dessa forma, mas essa não é a forma que nós vemos para um cristão pensar. Por quê? Porque esse arrependimento que é negado pelo mundo causa às vezes tristeza, mas uma tristeza por conta de remorso. Mas o remorso não agrada a Deus. O remorso não é arrependimento. Por que, irmão Jonatas? Porque nós vemos que pessoas podem ficar tristes por causa de qualquer outra coisa, menos porque pecou e ofendeu a Deus. Vamos dar um exemplo. A pessoa está no pecado, fazendo qualquer pecado, né? Vivendo aquela vida de pecado conscientemente, deliberadamente. E aí ela é pega no pecado. Às vezes acontece isso até quando vai em gabinete pastoral. Aí, quando é descoberto o pecado, me arrependo. Às vezes é um arrependimento verdadeiro, mas às vezes não é, é um remorso. Por quê? Porque foi pego no pecado. Foi a consequência do pecado, somente. Foi descoberto. Se não tivesse sido descoberto, estava na boa. Não é um arrependimento, é um remorso. Talvez alguns ficam tristes por conta da consequência dos erros. O que é que isso está levando? Mas isso não é arrependimento. Não significa que estão sinceramente tristes pelo pecado cometido. Não quer dizer que vão lutar firmemente para nunca mais cometerem tal erro. Eu estava vendo, até falando sobre esse tema, o pastor Augusto Nicodemos dando um exemplo
sobre um falso arrependimento. Ele dizendo, rapaz, estava no gabinete e uma irmã chegou e dizendo, olha, meu marido está me traindo. Eu disse, mas irmã, está me traindo, não sei o que, eu queria que o senhor conversasse com ele e tal. Tá certo. Ele chamou, começou a conversar com ele. Disse, não, pastor, que é isso? Minha esposa é muito ciumenta desde quando era noiva, não sei o que e tal. Aí ele disse, rapaz, ele até passou no meu detector de mentira, que pastor tem brincando, né? Um curso que ele faz no seminário que é de detector de mentira. O pastor começa a conversar, começa a ver e vê, isso aqui está mentindo. Então você já está sentindo já que ele passou no detector de mentira, né? Aí eu cheguei para conversar com a irmã, mas irmã, ele não está, pastor, tá, olha aqui o celular. E quando mostrou realmente as conversas, comprovar, ele chamou novamente o rapaz. E aí, olha, sua esposa continua dizendo que você está atraindo. Eu disse, não estou, pastor, eu sou fiel, não sei o quê. E aqui? Pastor, mas eu me arrependo. Ele estava negando o pecado até pouco, mas foi pego no pecado e de repente o arrependimento apareceu. Sabe, é lógico que o arrependimento pode até vir posteriormente, mas muitas vezes essa tristeza segundo o mundo, ela está presente, ela é parecida, mas ela não tem a raiz como o arrependimento verdadeiro tem. Não é um olhar para o pecado e se arrepender do pecado, de assumir o risco, sabe? De chegar e dizer, olha, eu reconhecer que eu errei mesmo e vou assumir a conta do que foi. Às vezes a pessoa diz, não, eu errei, então vamos lá no erro que você teve com determinada pessoa e vamos corrigir. Não, peraí, não precisa. Enfrenta a consequência. Se é um arrependimento verdadeiro, vai enfrentar a consequência do seu erro, do seu pecado. Mas qual a consequência, irmão Jonatas, destes que vivem sem arrependimento? A palavra para estes é difícil, irmãos. É uma palavra dura, porque a Bíblia nos mostra que para aqueles que vivem uma vida sem arrependimento, Deus vai trazer justiça. Sabe a justiça que nós falamos da lei? Para estes que não se arrependem e que não creem em Cristo Jesus, estes vão receber a justa punição. Por quê? Porque não há pecado que não seja pago. Escute e guarde isso no seu coração, essa frase. Não há pecado que não seja pago. Ou ele vai ser pago eternamente no inferno, ou ele foi pago na cruz do Calvário. Mas todo pecado vai ser pago. E para estes que não se arrependem e creem em Cristo Jesus, Deus vai trazer justiça. Veja que lá em Atos capítulo 17, versículo 30 ao 31, o que é que se diz? No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vemos também em Lucas capítulo 13, versículo 3, o próprio Jesus sendo claro sobre a realidade do juízo daqueles que não se arrependem. Jesus diz, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Uma vez que o arrependimento, irmãos, existe na pessoa, ela deve seguir os passos dados pelo apóstolo Pedro, quando ele está pregando em Atos capítulo 2, versículo 36 e 38. Ele deve seguir o caminho apontado por Pedro ali. De que? Capítulo 2 de Atos, versículo 36 e 38. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, o que é que os que ouviram a pregação de Pedro disseram? Eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É isso que nos leva ao arrependimento verdadeiro. E complementando o que eu disse inicialmente acerca do arrependimento verdadeiro, nós vimos no capítulo 51 um exemplo do rei Davi, um homem que pecou, um homem que escondeu o seu pecado, um homem que foi diante do profeta Natã contestado do seu pecado, da sua conduta,
O profeta Natan chegou para ele e contou uma história. E ele, diante da história do profeta Natan: quem é esse homem que fez isso? Nós vamos puni-lo. E Natan disse: estou diante dele. E ali ele cai em si. E ele passa por esse processo de arrependimento. E ele escreve esse Salmo 51. Peço que você volte lá nesse salmo. Quando ele começa a descrever o processo de um verdadeiro arrependimento. O primeiro fruto do arrependimento autêntico, irmãos, é o reconhecimento da nossa profunda necessidade de misericórdia por conta do pecado. Veja que ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que é que ele está reconhecendo aqui? Seu pecado. Ele está reconhecendo o que? As suas transgressões. E ele está recorrendo ao que? A misericórdia de Deus. O arrependimento verdadeiro, o primeiro fruto, é o entendimento da sua condição e a necessidade de misericórdia. Num espírito de arrependimento, nós vamos à presença de Deus e nós confessamos o nosso pecado, buscando não apenas o perdão, mas buscando também junto ao Senhor força para nos refrear de cometer esse mesmo pecado uma outra vez, pedindo ao Senhor para que livre, para que lave, para que purifique do pecado. Nós, irmãos, temos um problema, nossa natureza. De que, irmão Jonatas? Nós somos frequentemente experts em arrumar desculpa com relação ao nosso pecado e apresentar razões para o nosso comportamento pecaminoso. Estou descrevendo cada um de nós aqui. Não acho que você é diferente, não. A gente peca e às vezes quando a gente é contestado, a gente começa a querer justificar por que a gente fez aquilo. Ah, mas foi por conta daquilo outro. Às vezes as críticas chegam e a gente olha a crítica, às vezes a gente começa a dizer: quem é que criticou? Mas não sei o que. A gente começa a arrumar qualquer outra desculpa para tirar o foco de nós. Essa é a realidade que nós temos na nossa vida. Eu errei, mas eu errei por conta daquilo. Sabe a síndrome que a gente herda do pai da gente, Adão e Eva? Quando Deus contesta a Adão, diz: Adão, você comeu do fruto? Senhor, a mulher que tu me deste. Já começa ali. O Senhor está contestando o erro de Adão, mas ele já começa a apontar para a mulher e para Deus, porque foi a mulher e que o Senhor me deu, né? E a mulher chega: mas foi a serpente. Assim somos nós. Somos expertos em começar a colocar desculpas. Por que, irmão Jonatas? Porque o arrependimento é uma coisa dolorosa. Quem é que gosta de passar pela confissão de pecado e pelo reconhecimento de culpa, reconhecimento que está errado? A culpa é o maior estragador de prazer que existe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há barganha com Deus. Deus não está querendo que a gente explique o nosso pecado. Deus está querendo que a gente confesse o nosso pecado, que abandone o nosso pecado. Às vezes Deus nos traz até mesmo, às vezes, as críticas injustas são feitas para a nossa vida, que a gente é machucado por ela. Mas às vezes é importante até a gente parar para ouvir essas críticas injustas, dizer: peraí, será que realmente aqui não tem alguma coisa? Porque é importante nós ouvirmos o nosso erro, o nosso pecado, analisarmos a nossa vida e reconhecermos as nossas faltas. Por quê? Porque só vai haver transformação através de entendimento que a gente está errado. Porque até então, quando a gente estiver justificando os nossos erros, não há arrependimento. Você não precisa de Deus. Eram os fariseus. Os fariseus chegavam e não reconheciam Jesus. Por quê? Porque eles não enxergavam o erro deles. Então, se eu não enxergo que eu estou errado, vou me arrepender de quê? Como vai haver mudança? Como vai haver transformação se você acha que está certo? É necessário primeiro que haja um reconhecimento do seu erro, da sua pecaminosidade, da sua falha, para que possa acontecer o arrependimento. Arrependimento pressupõe o entendimento de erro que você tem. E isso é uma das coisas desafiadoras para a nossa vida. O arrependimento verdadeiro, ele pressupõe o reconhecimento do pecado e um clamar por misericórdia, pela criação de um coração puro. Escuta bem, Deus está falando ao nosso coração nesta noite. Deus quer que nós, diante dele, reconheçamos o nosso pecado, para que nós possamos abrir mão e dizer: Senhor, eu falhei mesmo, Senhor, eu caí mesmo, Senhor,
E eu até gostei, Senhor, mas eu sei que isso te desagrada e eu não quero te desagradar. Transforma a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é rico em misericórdia para nos perdoar, irmãos. O apóstolo, ou melhor, o rei Davi aqui no Salmo 51 vai falar sobre isso. Olha, Deus não quer sacrifício, sabe? Deus não está preocupado em quantas vezes tu vem para a igreja, tu vai fazer isso, tu vai se esforçar para aquilo. Tu não é salvo pelas tuas obras, a gente viu isso, falando sobre lei e evangelho. Deus quer que você abra o seu coração, reconheça, um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, está aqui, eu sou isso, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso pressupõe um arrependimento verdadeiro, uma transformação genuína, uma transformação verdadeira. Mas, irmão Jonatas, como a gente pode obter isso? Como a gente pode ter essa transformação? A única maneira que nós temos é termos um coração puro, que vem através da obra divina, da recriação, a obra divina da regeneração. Irmãos, nós somos incapazes de nós mesmos de criar isso no nosso coração. É algo que necessita vir do alto sobre nossa vida. Novo nascimento, só o fato de a gente dizer essa palavra, nascer, já nos pressupõe o quê? Quem de você pediu para nascer? Eu não pedi para vir ao mundo, mas eu vim. Novo nascimento já pressupõe que é algo que vem exterior a você, é algo que é operado por Deus. Regeneração, nascer de novo, é uma transformação milagrosa em que o Senhor tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele tira um coração insensível para a voz de Deus e coloca um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Por isso, quando a gente está pregando para a igreja sobre arrependimento, alguns vão ouvir, outros não vão ouvir. Alguns vão colocar em prática, outros não vão colocar em prática. Por quê, irmão Jonas? Aqueles que colocarão em prática são aqueles que tiveram um coração regenerado, aqueles que entendem que são pecadores. Porque aqueles que estão vivendo a sua vida só presos no ritual exterior, vão ouvir a mensagem, mas vão continuar vivendo a sua vida. Não tiveram um coração transformado. Somente Deus pode criar um coração puro, e Ele cria realmente um coração puro para pagar nossos pecados. Nós vemos isso aqui, o pedido do rei Davi para o Senhor: Senhor, por favor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é isso que ele diz? Versículo 10: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós temos que ser ressuscitados da morte espiritual, e só somos através de Cristo Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou através da ação do Espírito Santo. O arrependimento verdadeiro, ele é algo que é operado em nós por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o próprio arrependimento, ele é um dom de Deus para quem se entrega verdadeiramente. Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da tolerância e da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? João, no capítulo 16, versículo 8, Jesus vai dizer: quando ele quem? O Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? É o Espírito Santo de Deus. E esse convencer é exatamente o regenerar, é fazer entender a obra do Senhor, a bondade de Deus que conduz o ser humano ao arrependimento. A mesma bondade que faz com que o Senhor acolha o arrependido como um filho perdoado, depois dele ter vivido como uma vida de desobediência. Mas embora, irmãos, essa ação seja uma ação operada por Deus, que traz um novo coração, uma regeneração, um coração disposto a ser transformado, a ouvir a voz de Deus e a ir por outro caminho, arrependendo do seu pecado, é importante que nós possamos nos lembrar que isso não nos isenta de culpa e da necessidade que nós temos de nos arrepender. Todos em toda parte devem se arrepender. Nós vimos isso aqui há pouco nos versículos. É responsabilidade humana olhar para o seu passado e se arrepender de tudo cometido até então. É uma tensão maravilhosa, a ação de Deus, mas ao mesmo tempo também
a nossa resposta em direção ao Senhor, diante do que Ele está falando ao nosso coração. E aí nós encontramos, através desse arrependimento verdadeiro, já nos encaminhando para o final, o fruto que mostra que esse arrependimento verdadeiro aconteceu na nossa vida. Depois do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, sempre vão vir frutos que vão dar testemunho dessa transformação. Lembra do exemplo que eu dei há pouco sobre a árvore? Tem os frutos podres, que a gente tira o fruto, mas ele continua a nascer. Essa árvore, ela não está com problema no fruto apenas, ela está com problema na raiz. Se essa raiz for tratada, esses frutos vão mostrar que essa árvore agora é sadia. Isso também a gente vê no arrependimento. O arrependimento vai trazer frutos. Mateus capítulo 3, versículo 8. O que é que vai dizer João? Deem fruto que mostre o arrependimento. Esses frutos, irmãos, eles são necessários não apenas para testemunhar aos outros de que existia uma nova vida, transformada, arrependida, mas também para cada um de nós, para olhar para a nossa vida, para nos certificar de que o que nós sentimos não foi apenas um mero remorso. Sem dar as costas para o pecado e dar um basta à vida passada, não vai existir frutos que testemunhem uma nova vida a nós. Como eu posso saber, irmão Jonatas, que eu me arrependi verdadeiramente? Olha a sua vida, olha os frutos, olha, sonda o teu coração, examina a tua vida. Não é a ausência de falha, não é a ausência de erro, mas a ausência de uma disposição de vida, uma ausência de uma conduta. Para concluir, irmãos, diante do que nós ouvimos acerca desse tema tão importante para a igreja, arrependimento, é importante a gente perguntar para nós mesmos: será que eu sou convertido? Para onde nós estamos indo? Eu destaquei muito quando eu estava falando sobre ler evangelho: você não é salvo pelas obras. Lembra disso? Não é sobre a quantidade de vezes que você ora, quantidade de vezes que você faz o culto e qualquer outra atividade religiosa. Não é isso. Eu não me santifico para ser salvo, eu não vou fazer por merecer, eu não vou fazer por onde ser salvo. Não é assim. Nós somos salvos através de arrependimento e fé, mas um arrependimento genuíno, ele vai dar frutos de santidade. O arrependimento genuíno vai mostrar a minha vida, a conduta de vida de uma pessoa que foi transformada. E isso nos serve como esse exame, não de que eu preciso fazer para ser salvo, mas de que, rapaz, se eu sou salvo, essas minhas condutas estão adequadas para um filho de Deus? E aí nos cabe perguntar: qual direção nós estamos nos movendo? Será que a nossa vida precisa mudar? Será que o prazer do nosso coração verdadeiro é agradar a Deus? Tem evidência de que nós estamos trabalhando, sendo moldados por Cristo? Ou será que nós permanecemos frios de coração para com as coisas de Deus e distante das coisas de Cristo? Se nós sabemos que nós precisamos nos arrepender, mas nós não podemos produzir o sentimento de arrependimento em nós mesmos, sabe o que a gente pode fazer ao ouvir essa mensagem? O coração arrependido, dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Pedir a Deus para que Deus opere o arrependimento em nós, porque Deus é o único que pode produzir esse arrependimento verdadeiro na nossa alma. É Deus que nos convence do pecado, é Deus que nos desperta da nossa culpa, é Deus que nos esmaga numa tristeza piedosa, e isso é misericórdia dele. Essa tristeza que ele causa ao nosso coração, como causou no rei Davi, como causou, de acordo com o apóstolo Paulo ali, escrevendo aos Coríntios, naqueles em que ele está conduzindo ao arrependimento verdadeiro. Isso é graça, isso é misericórdia, que nos leva em direção à fé, numa vida de conversão, um caminho que nós estávamos indo, mas agora somos convertidos para um novo caminho que vai em direção ao Senhor. Amém? Isso é o que nós precisamos para ser salvo: arrependimento. E na próxima semana nós falaremos sobre a fé. Amém? Vamos ficar de pé. Só rapidinho, ficou alguma dúvida dos irmãos sobre o tema? Amém. Vamos orar. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Convide outras pessoas também a estarem.
Chame outras pessoas para estarem também presentes. Vai lá nela, não desiste não. Mas é tão chato. Seja chato mesmo para Deus abençoar os outros. Quem sabe uma pessoa não está precisando ouvir uma mensagem como essa sobre arrependimento, precisando ser tocada pelo Senhor através dessa mensagem que o Evangelho proporciona. O pastor estava muito destacando sobre a questão da hipergraça. Essa mensagem sobre arrependimento, para quem entende a graça de Deus, eu posso fazer o que quiser. Uma mensagem como essa não tem sentido algum. Eu vivo minha vida, eu estou salvo, sabe? Infelizmente tem muitos que estão dentro da igreja, de um lado ou do outro, ou vivendo uma vida religiosa, cumprindo apenas um simples ritual exterior, mas que a vida não foi transformada, ou às vezes de um outro lado que não está nem aí porque acha que não, Deus me salvou, então acabou-se, não importa o que eu for viver. Talvez pessoas que precisariam estar aqui para ouvir isso também. Que Deus nos use para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, amém? E aí a gente também pode convidar outras pessoas para também ouvirem essa mensagem. Eu não sei que às vezes a gente dá essas mensagens assim, as pessoas às vezes saem tão tristes, né? Mas essas mensagens que às vezes nos faz apanhar, são mensagens que depois que você para pensar, ela nos corrige, sabe? Ela nos tira do engano, ela nos molda. Deus, ele diz assim lá em Hebreus, olha, eu corrijo a quem eu amo. É um ato de amor e misericórdia, Deus não nos deixar cegos, porque tem pessoas que estão anestesiadas indo para o inferno, pessoas que estão recebendo mensagens bonitinhas, ai que lindo, que frufru, coraçãozinho do Senhor e tal, mas que o pecado não é falado sobre pecado, não é falado sobre necessidade de arrependimento. O que acontece com essas pessoas? Vem para a igreja, ouve uma mensagem, acha bonito, gostoso, aquela mensagem, um ambiente legal, mas a vida não é transformada. É um analgésico que toma para a dor dela, da alma. É um analgésico, não cura o problema, só a anestesia, e ela está indo para o inferno. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, tenha misericórdia de nós também, amém? Amém, vamos orar. Arrependimento seguido de mudança, é isso? Arrependimento que leva você a mudar. Meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, que realmente ela possa ter tocado o nosso coração e possamos assim nos conscientizar do que realmente agrada ao Senhor. Que o Senhor ajude a Igreja Batista Missionária a ser como o Senhor assim deseja. Visita cada um, cada mente, cada coração, Senhor. Nós sem Ti não somos nada. Não há vida longe de Ti, Senhor. É por isso, Deus, que eu louvo a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão sobre nós. Leva-nos em paz, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.